iniciar a derivação complexa. A aula de hoje também está baseada no livro da Cecília, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Eu acho que eu já até mostrei, né? Esse aqui. Eu acho ele bem pertinente aí ao curso, tá? Então, a aula de hoje está sendo baseada nele, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos definir o que é uma função ser diferenciável em um ponto nos números complexos, né? Então, uma função f, né, que sai de um conjunto A nos complexos, lembrando que esse A tem que ser um subconjunto dos complexos, né? É dita diferenciável em um ponto Z0 que está em A, tá? Então, ela é dita diferenciável em Z0, em um ponto do domínio aqui. Se esse Z0 está no interior do conjunto A, né? A gente já discutiu aí o que é interior. E, além disso, vale o seguinte. O limite, quando Z tende ao Z0, de f de Z menos f de Z0. Vou aceitar aqui. Sobre Z menos Z0 existe. Né? Se esse limite existir, a gente diz que a função é diferenciável nesse ponto Z0. É a mesma definição de derivada lá do cálculo 1, tá? Denominamos f' de Z0 como sendo o valor do limite, tá? Né? Aqui, vejam que a gente está tratando de diferenciação de função em um único ponto, tá? É necessário que esse ponto esteja no interior do conjunto, para a gente falar de derivada. Vou tentar explicar por que no caso real, por exemplo, uma função que ela termina aqui, você pode estudar o coeficiente angular da reta tangente, mas nesse ponto aqui, né, de extremidade, que a gente chama também de fronteira, a gente não consegue estudar a diferenciabilidade, tá? Então, por isso que a gente supõe aí que o Z0, né, esteja no interior do conjunto, né? Aí a f' de Z0, a gente chama, a derivada de f em um ponto Z0, né? Uma observação é que podemos, deixa eu escrever isso aqui melhor, né? Dada f, uma função do conjunto A nos complexos, f, uma função que sai de um conjunto A e vai para os números complexos, podemos admitir, né, uma função que eu vou chamar agora de f', que é a função derivada, que sai de um conjunto B e vai para os complexos, chamada a derivada de f, né? Isso aí também eu acredito que vocês estejam acostumados, né? Boa noite, Johnny. Boa noite para os meninos que chegaram aí, estão chegando ainda, né? Então, isso lá do cálculo 1 vocês sabem também, que a gente pode sim admitir a derivada de uma função em um único ponto, mas também podemos considerar a derivada como uma função, né?
partir de uma função dada, podemos considerar a derivada dessa função como uma nova função. Aqui eu coloquei o conjunto B, né? B pode ser diferente de A, né? Vou usar aqui diferente de A. Por quê? Se a função sai de um conjunto, não quer dizer que a derivada dela vai sair do mesmo conjunto. A derivada pode ter indefinições que a função não tenha, tá? Então, os domínios aqui das funções podem não ser o mesmo. Mas a gente pode sim ver a derivada como uma função. Exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Considere f de z como sendo z mais 1. Vamos tentar calcular a f' de z0. Z0, um complexo qualquer, tá? Como que a gente faz? A gente usa a definição, né? F' de Z0 é o limite, desculpa, estou esquecendo de escrever limite aqui, né? É o limite, quando Z tende a Z0, de f de Z menos f de Z0 sobre Z menos Z0, né? Agora, quem que é f de Z? É Z mais 1. Então, esse aqui é o limite, quando Z tende a Z0, de Z mais 1 menos f de Z0, que é Z0 mais 1, sobre Z menos Z0. Isso aqui vai ficar o limite, quando Z tende a Z0, que vai ficar Z mais 1, o menos vai multiplicar aqui, então vai ficar mais 1 com menos 1. Corta. Menos Z0. Sobra isso. Sobre Z menos Z0. Esse quociente aqui dá 1, né? Então, isso aqui vai dar 1. Ou seja, a derivada da função f de z igual a z mais 1, a derivada dela, agora eu posso substituir a derivada, é 1, né? Constante igual a 1, tá? Mesma coisinha lá do cálculo real, né? Se f de x fosse x mais 1, a derivada é 1, né? Então, o primeiro exemplo aí que a gente conseguiu calcular uma derivada através do limite. Estou dando aqui um espacinho para vocês printarem. Posso apagar já? Se puder, pode falar aí no chat. Eu apago e aí eu vou Apaga a apresentação na esquerda, porque eu estou ainda copiando um pouco, que tinha parado a internet. Ah, tá. Pode? Eu espero. E aí, meninos, eu vou provar agora algumas propriedades da derivada, né? Da derivação complexa. A ideia, se hoje der tempo, eu já vou falar das equações de Cauchy-Riemann, né? Que tem a ver aí com derivação complexa, uma coisa que acontece só com funções complexas, tá? Mas primeiro nós vamos trabalhar essas propriedades aí das funções complexas. Vitor, esse lado esquerdo pode apagar? Pode. Pode? Tá. Então, vamos começar, né, com uma função constante. Qual seria a derivada de uma função constante, tá? Então, vamos fazer assim, 1, 2, 3. Seja f de z igual a ser uma constante complexa, tá? A gente está interessado em calcular a derivada dessa função num ponto qualquer, z0, tá? Então, quem seria, né, f' de z0?
A gente vai usar a definição de derivada. Isso aqui é o limite, quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Isso aqui é o limite quando z tende a z0. Agora a função é constante, né? F de z é c. F de z0 não importa o z, né? A função é constante, ela sempre vai valer c sobre z menos z0. Agora, c menos c é zero, né? Então, o limite de zero dá zero. O que eu concluí, né? Que se a função f de z é igual a uma constante complexa, a derivada dela vai dar zero, tá? Então, a gente tem aqui a primeira propriedade da derivação complexa, que a derivada da constante é zero, igualzinho lá no cálculo, tá? Agora, vamos tentar descobrir, né? Tentar achar qual seria a derivada de uma função potência, né? Aqui nós pegamos f de z igual a z elevado a 1 mais 1, né? Nós fizemos um caso de função potência, só que nesse caso a potência é exatamente 1. Vamos fazer agora para qualquer potência, tá? Aqui pode apagar? O Vitor, né? Que tá Ali. Pode pagar. Pode? Desse lado direito, né? Aí, meninos, nós vamos utilizar uma propriedade que é muito usada aí para poder provar esse tipo de derivada de função potência, tá? Então, agora, a segunda coisa, né? Seja f de z, a função é assim, ó. Z elevado a n, onde n é um número natural não nulo, tá? Esse aqui é para dizer que é não nulo, ou seja, todos os naturais diferem zero, porque para potência zero da constante a gente já sabe aí, né? Como que faz. Então, seja f de z igual a z elevado a n. Nós estamos interessados em calcular a derivada dessa função. Num ponto z0 qualquer genérico, né? Aí, nesse caso, vocês podem estar percebendo aí, talvez, que essas funções, elas têm domínio todos os complexos, né? Vai ter função que não, tá? Mas nos casos aqui que nós estamos trabalhando, sim. Então, quem que é f' de z0? É o limite, quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Aí eu vou substituir aqui os valores. O que é f de z? É z elevado a n. F de z0, vou colocar z0 no lugar. z0 elevado a n. Sobre z menos z0. Agora, essa potência aqui, isso aqui é dividir esse polinômio, ó. Lembra lá de limite do cálculo mesmo? Isso aqui você tem que fazer essa divisão aqui, né? Vocês vão pensar nisso depois. Vamos deixar isso aqui guardado. Mas isso aqui, gente, a gente decompõe isso da seguinte forma. Só aceitar ali, tem uma solicitação. Essa decomposição fica assim, ó, gente. Z menos Z0. Vai ficar o seguinte. A distribuição aqui, ela é bem lógica. Sempre a soma dos expoentes tem que dar n menos 1. E começa no z com potência n menos 1. Então, fica z elevado a n menos 1. Depois, é o z elevado a n menos 2. E o z0 já aparece com potência 1, né? Aqui é porque é como se ela estivesse com potência 0. Mas, olha, aqui tem potência 1. Com n menos 1, dá... Não, desculpa, aqui é n menos 2. N menos 2 mais 1, a potência aqui dá n menos 1. Sempre a soma. Aqui, ó, z elevado a n menos 3,
Para a soma da n menos 1, Z0 tem que estar elevado a 2. E assim, continua até o último termo, que vai ser o Z0 elevado a n menos 1. Ou seja, você vai diminuindo a potência do Z e aumentando a potência do Z0, até o Z0 ter a potência máxima e o Z perder tudo, tá? É assim que funciona. Sobre Z menos Z0. Só que o que acontece? Com Z menos Z0 multiplicando tudo sobre Z menos Z0. Então, isso aqui pode cancelar, né? E eu só com esse limite, ó. Dessa coisa aqui, ó. Z elevado a n menos 1 mais Z elevado a n menos 2 vezes Z0 mais Z elevado a n menos 3 vezes Z0 ao quadrado mais Z vezes Z0 elevado a n menos 2 mais até o Z0 elevado a n menos 1. Tá? Então, o limite disso aqui. Agora, não tem indeterminação, é só substituir o Z0. Isso aqui vai ficar Z0 elevado a n menos 1, mais, aqui de novo, como vai ser Z0, ó, a soma tudo dá n menos 1, então vai ser Z0 elevado a n menos 1 de novo. Todas as parcelas vai dar Z0 elevado a n menos 1. Agora, quantas parcelas tem aqui, né? Eu comecei no n menos 1 até o 0, né? Então, eu tenho n parcelas. Então, eu estou somando Z0 elevado a n menos 1, n vezes, ou seja, isso aqui dá n, Z0 elevado a n menos 1, né? E aí, a gente chega, né, na derivada da função potência. Para o caso complexo, a gente tem a mesma fórmula, né? A mesma maneira de derivar, ou seja, usando a regra do tombo. Ou seja, aqui, ó, se f de z é z elevado a n, a derivada é usar a regra do tombo, nz elevado a n menos 1. Isso, claro, né, tratando de polinômios, tá? Só que aqui, função complexa, não mais funções reais, ok? Eu posso apagar o lado esquerdo ali, meninos? Para eu poder... À vontade. Pode? Então, função potência, já temos a derivada dela, né? Dois casos, função constante e função potência. Agora, eu vou relembrar com vocês aqui o que é função contínua. A função contínua, meninos, tem ela, a definição de função contínua lá com épsilons e deltas, né? Mas, uma das propriedades de função contínua é essa que eu vou escrever aqui, ó, que ela é uma consequência, na verdade, da função, da definição de função contínua com épsilons e deltas. É a mesma coisa, tá? Seja f de um conjunto A nos complexos, f é contínua em Z0 pertencente a A, se vale a seguinte coisa: o limite, quando Z tende a Z0, de f de Z, isso dá exatamente f de Z0, né? Isso é uma condição não só de continuidade nos complexos, meninos, mas também de continuidade nos reais, né? Era uma coisa que valia, lembra? Porque nem sempre o limite dá o valor da f. Na verdade, a gente sempre calcula os limites onde a f nem tem valor, né? Aonde ela é contínua, isso se aplica, né? Aí, a gente vai usar essa equivalência de definição de função contínua para provar a seguinte proposição, tá? Seja f do A nos complexos uma função diferenciável
em Z0, né? Então, F é contínua em Z0. O que essa proposição fala? Se eu tenho uma função que é diferenciável num ponto, ela vai ser contínua também nesse ponto, né? E é importante, ou seja, o que isso quer dizer? Que uma função que ela admite derivada, ela é contínua. E isso, meninos, é muito importante, tá? Na matemática. Se você estudar, eu vou dizer assim, as classes de diferenciabilidade, né? A função ela pode ser só contínua e não ser diferenciável, né? Ou seja, esses limites aqui não existirem. Mas, assim, quando ela assume um grau de diferenciabilidade, então a função é diferenciável, ela garante para trás, ela é contínua. Tem funções, meninos, que a gente consegue derivar ela, suponhamos, 10 vezes. Suponhamos que eu derivo a função 10 vezes. Eu derivo a derivada, derivo a derivada da derivada, né? E assim vai 10 vezes. A gente fala derivada de ordem 10, por exemplo, né? A gente fala que essa função ela é C10, né? Ou seja, ela de classe que a derivada tem até a derivada 10. Se ela tem até a derivada 10, ela tem a 9, a 8, a 7, a 6, até chegar que ela é contínua, tá? Então, essa proposição parece bobinha, mas ela está muito aí ligada com essa questão de classes de diferenciabilidade de função, que é algo muito importante, tá? Vou tentar fazer a demonstração aqui mesmo desse teorema, né? Então, vamos fazer assim, ó, o limite, quando Z tende a Z0 de F de Z, eu vou reescrever esse F de Z de uma maneira mais elegante, assim, ó. Que é o limite, quando Z tende a Z0, de F de Z0, mais, deixa eu pegar bem bonitinho aqui, mais Z menos Z0, que multiplica F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0. Acreditem ou não, né? Isso tudo que eu escrevi dá apenas F de Z. Ou seja, o limite de quando Z tende a Z0 de F de Z, no lugar de F de Z, eu reescrevi F de Z, só que dessa maneira aqui. Por que isso é F de Z? Ó, corta o Z menos Z0, sobra F de Z0 mais F de Z menos F de Z0. Aí corta, sobra só o F de Z, né? Então, só reescrevi de maneira mais elegante. Eu vou ter que apagar, não vai caber aqui a demonstração, tá? A prova desse teorema. Vou apagar. Oi. Então, na prática, vai ser quase igual o normal, né? O de naturais. Isso. A priori, Vitor, sim, é muito parecido, tá? Só que aí vai chegar num ponto, né, que o autor, no caso... Isso. A Cecília, ela vai falar assim, tá parecendo que a gente está falando de funções reais, né? Tá tudo igual. Só que aí chega num momento que vai diferenciar muita coisa, tá? Nos complexos tem as chamadas funções analíticas, que nós vamos tratar sem ser na próxima aula, na outra, que é bem diferente do que a gente conhece. Então, sim, né? Tá tudo bem parecido com o que a gente conhece, porém, por exemplo, as equações de Cauchy-Riemann já é uma coisa que não existe lá nos reais, né? Só nos complexos, e é bem interessante. Se der tempo, a gente faz hoje, se não, na próxima aula, tá? Então, assim, até então parece ser tudo normal, né? Mas alguma coisinha aqui vai transformar tudo. E isso, Vitor, é comum em diversas áreas, tá? Eu digo assim, o nosso grupo de pesquisa lá na UFG trabalha com a equação de campo de Einstein, né? Que foi a que ele deixou
teoria da relatividade, e a gente busca soluções de qualquer dimensão, estuda os buracos negros n-dimensionais e tudo mais. E você acredita que, tipo, né, dimensão 4, a coisa muda completamente de figura, quando a dimensão é exatamente 4. Se a dimensão for 5, 6, 8, 3, 2, segue tudo normal, mas a dimensão 4 tem tanta particularidade. Aí eu até assisti uma palestra esses dias e eu lembrei das aulas de vocês, porque o rapaz ele falou, olha, a dimensão 4 tem particularidade porque os complexos, de certa forma, têm dimensão 2, né? Porque eles cabem num plano. Então, você está tratando com complexo duas vezes. E aí, essas particularidades dos complexos se aplicam lá. Por isso que tornam o espaço de dimensão 4 tão peculiar, né? E, realmente, vocês vão ver aqui que as funções vão mudar muito aqui, né? Vai acontecer muita coisa interessante. E isso que nós estamos estudando aqui causa reflexo, né, em coisas a nível de pesquisa. Então, é interessante até, né? Não sei se vai dar tempo nessa aula, mas eu acredito que é na próxima que a gente vai começar a ver as diferenças, tá? Aí aqui, meninas, então, eu vou separar isso aqui em dois limites, tá? Então, isso aqui vai ficar limite quando z tende a z0 de f de z0, mais o limite quando z tende a z0 de z menos z0, que é essa aqui, e o multiplicando esse outro. É o limite quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Agora, esse aqui não depende de z, como se eu tivesse assim, qual que é o limite de 2, né? É 2. Então, qual que é o limite de f de z0? É f de z0. Esse limite aqui vai dar 0, né? E assim, como a função é diferenciável, né? A gente está supondo que ela seja, esse limite existe e ele vale f' de z0. Então, 0 vezes alguma coisa dá 0 e sobra só o f de z0, né? Então, eu parti, ó, limite quando z tende a z0 de f de z, deu exatamente f de z0, portanto, f é contínuo em z0, tá? É importantíssimo esse limite, porque lembram, isso vale nessas propriedades de limite, eu estou usando aqui, e vale para qualquer tipo de função, né? Vale para os reais e aqui também. O limite do produto é o produto dos limites, só que desde que os dois limites existam, tá? Então, aqui usa fortemente o fato da f ser diferenciável. Porque se a f não fosse diferenciável, esse limite aqui não existiria. Então, eu não poderia separar nesse produto, entenderam? Então, eu estou tentando frisar aqui para vocês a importância da f ser diferenciável. Porque aqui, ó, eu tenho o limite de um produto. Eu separo assim, ó. Essa aqui dessa. Então, o limite de um produto é o produto dos limites. E eu posso separar justamente porque ambos os limites existem, tá? Senão, eu nem poderia fazer essa separação, tá bom? Então, se a f é diferenciável, né, implica que ela é contínua. Aí eu pergunto para vocês, esse aqui é tipo um teorema. A recíproca desse teorema, será que existiria, né? Ou seja, a recíproca seria se f é contínua em Z0, implica f diferenciável em Z0? Pergunta é essa, é uma pergunta, né? Será que vale a recíproca desse teorema? E a resposta é que não, tá?
não vale a recíproca. A gente prova isso? Claro que não. Você dá um exemplo de uma função que ela é contínua, mas não é diferenciável, basta, né? E o exemplo, vocês vão pensar aí na casa de vocês como fazer, né? Essa função aqui, ó. F, que vai dos complexos, onde ela pega um Z e leva em Z barra, leva no seu conjugado, né? Ou seja, F de Z é igual a Z barra. Essa função, ela é contínua. Porém, ela não é diferenciável. Falar que uma função não é diferenciável, né? Talvez eu não tratei, muitos pegaram cálculo 1 comigo e eu quero falar, muitos pegaram, e foi uma coisa que eu não tratei lá, né? Devido até pouco tempo. Toda função que ela dá um probleminha, seja uma descontinuidade, ou seja um bico, tá? Toda função que faz bico ou descontinuidade, ela não é derivável lá naquele ponto. E aí, aqui, ó, essa função, ela faz bico exatamente em toda a reta real, né? Porque na reta real, o Z barra vai ser o próprio Z. E aí que essa função vai dar problema. Não sei, eu acho que ainda está cedo para a gente estudar a diferenciabilidade dessa função, né? Mas já dá para provar que ela é contínua, né? Tentei provar que ela é contínua usando essa definição aqui. Eu acredito que sai, tá? Tranquilo. Pode apagar aqui, esse lado esquerdo, porque aí eu quero continuar aqui uma proposição. Eu não vou fazer todas as... Por mim, sim. Pode. Eu não vou fazer todas as demonstrações, e aí eu vou deixar como exercício para ser feito, tá? Ou seja, eu vou pegar lá no Moodle e vou colocar isso como exercício para vocês, alguns, tá? Então, eu vou fazer um só para vocês terem uma noção, e eu vou deixar como exercício vocês fazerem os outros, tá? E é claro, eu vou fazer o mais fácil e deixar o mais difícil para vocês. Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou escrever que é uma proposição, ela tem várias partes, tá? E aí a ideia é, eu vou provar uma e vocês vão tentar provar as outras, tá? Ou seja, F, uma função que vai do A nos complexos, e G, uma função que vai de um conjunto B nos complexos. Diferenciáveis em Z0 pertencente a A interseção com B. Então, elas têm que ter pelo menos um ponto, né, que esteja aí na interseção entre os conjuntos, né, que eu estou supondo que a F é diferenciável no Z0 e a G também, tá? Ah, não, desculpa. Aqui, ó, a G sai do mesmo conjunto. Desculpa. São diferenciáveis em Z0 pertencente a A. Isso. Primeira da proposição fala o seguinte, né? Se Czinho é um número complexo, essa nova função definida assim, ó, CF, como sendo CF de Z, é diferenciável e a derivada de uma constante vezes a função, ou seja, ó, CF', isso aqui é aplicado, vamos colocar aplicado no Z, né? CF' aplicado no ponto Z, isso aqui é CF' de Z, né? Ou seja,
A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Tá? Esse é o A. O B fala o seguinte, que f mais g, mais ou menos, tá? É diferenciável em z0 e a derivada, né, de f mais g aplicada a z, ou seja, a derivada da soma, esse aqui é a f' mais a g', tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando, e eu vou provar pelo menos um para vocês, tudo isso é usando a definição de derivada, aquele limite aqui, esse limite, tá? Então, esse aqui vale para o menos. C. A função, né, f vezes g é diferenciável em z0 e a derivada do produto, né, f vezes g, linha aplicada a um certo z, isso aqui é a derivada de f vezes a g mais f vezes a derivada de g. Igualzinho lá nos reais, tá? Então, vale isso. E a última proposição, vou apagar aqui, tá? A última parte dessa proposição, a letra D, é para o produto, né? Derivada de, desculpa, quociente, derivada de um quociente. Então, letra D, se G de Z é diferente de zero, F sobre G é diferenciável. E F sobre G, linha aplicada a Z, isso aqui é G de Z ao quadrado, é F' de Z, G de Z, menos F de Z, G' de Z. Ou seja, né? Vale aí uma regra do quociente. Então, essa é uma proposição, meninos, bem parecida, né, com as proposições lá do cálculo, né? Bem aí conhecida, né, velho conhecido de vocês. E aí, como que a gente prova isso, né? Uma demonstração. Eu vou provar a primeira aqui, tá? Então, seja Z0 pertencente a um ponto qualquer, né? Eu quero calcular CF' aplicado em Z0. O que é isso aqui? Isso aqui é o limite. E CF aplicado em Z, isso aqui é CF de Z, tá? Então, limite quando o Z tende a Z0. Aí, ó, CF de Z, né? Porque é aplicado em Z primeiro. Vamos escrever direitinho. Esse aqui é F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0. Porque eu estou misturando, acabou misturando as F's aqui, mas eu espero que vocês entendam. Quem que é a minha F de Z? A minha F, na verdade, aqui é CF, né? Faz o papel. Então, esse aqui é CF de Z. Menos CF de Z0 sobre Z menos Z0. Aí, ó, o C está multiplicando os dois, eu posso colocar em evidência e ele ainda sai do limite, né? Então, isso aqui fica C, o limite, quando Z tende a Z0 de F de Z
menos f de z0 sobre z menos z0. Agora, a f é diferenciável, né? Então, isso aqui vale exatamente f' de z0, né? Então, fica c f' de z0, né? Ou seja, esse limite existe. Então, quer dizer que essa função cf, ela é, sim, diferenciável e a derivada é c dz', né? Valeu as duas coisas, né? O cf é diferenciável e cf' eu a c f', tá? Então, vale isso daí. Printem, e aí é um exercício, pelo menos esse, é certeza que eu vou colocar para vocês, é terminar a demonstração dessa proposição, tá? Então, vou colocar a proposição lá, vou até colocar para refazer essa que eu fiz. É provar essa proposição, né? Ou seja, as regras de derivação para o caso complexo, tá bom? Aí, meninos, com essas regras em mente, eu posso apagar aqui o lado esquerdo? Tendo essas regras em mente, a gente já consegue derivar algumas outras funções, tá? Pensem, aquela derivação, né, que a gente tratou lá no início de potência, foi só para potência positiva, né? Então, agora, vamos considerar. Considere f de z igual a z elevado a n, só que n é pertencente aos inteiros negativos. N diferente de 0 e n diferente também de menos 1, tá? Então, vamos considerar. Aí, então, tenha em mente que o n é negativo. Nós vamos tentar derivar essa função, né? F', só que antes eu vou escrever. A f de z, eu não posso escrever como sendo 1 sobre z elevado a menos n, eu posso escrever dessa forma, não posso? Porque eu só tô passando lá o n para baixo. Não vejo problema algum aqui, né? Eu posso fazer isso. Aí, eu vou calcular a f' de z usando a regra do quociente. Isso aqui é z elevado a menos n ao quadrado. Aí, aqui é a derivada da de cima, né? A derivada da de cima, que é 0 vezes a de baixo, então não entra, menos a derivada da de baixo. Só que agora, a derivada da de baixo de z elevado a menos n, o expoente fica positivo, concordam? Porque aqui eu posso aplicar, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Agora eu tenho que derivar de baixo, vezes a de cima. Só que a derivada aqui, o n é positivo, menos n é positivo, já que eu considerei n negativo, tá? Então, eu posso aplicar a regra do tombo, né? Isso aqui dá menos n z elevado a menos n menos 1. Isso. Vezes o 1 aí, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? N z elevado a menos n mais 1 sobre z. Agora aqui, ó, menos n vezes 2, então menos 2n. Esse aqui eu vou usar a propriedade de potência mesmo, isso aqui é n. Z elevado a menos n menos 1 sobe mais 2n, né? Esse expoente subiu e multiplicou lá, eu conservei a base. Então, isso aqui fica n, z, ó, menos n mais 2n, n menos 1. Ou seja, a regra do tombo vai valer para n negativo, n diferente de menos 1, né? Então, se f de z é igual a z elevado a n, f' de z é nz elevado a n menos 1 do mesmo jeitinho para o caso n negativo, tá? Aqui n
negativo. Por que que o N... Vou ver aqui. Ah, não, o N pode ser menos 1, gente. Eu estou confundindo aqui com a integral. Desculpem. Tá? O N pode ser menos 1. Em consideração diferente de zero. Isso. Ok? Me confundi aqui. É para integrar que o N tem que ser diferente de menos 1. Então, vale essa... Aqui eu só fiz um exemplozinho, né, de aplicação dessa regra aqui do quociente, ok? Ou seja, a gente conseguiu agora estender, né, essa regra do tombo para expoente negativo também. Agora, vamos para a regra da cadeia, que eu também não vou provar ela, tá? Mas a regra da cadeia para funções complexas, ela funciona exatamente como a regra da cadeia para funções reais, tá? Então, vamos lá. Regra da cadeia. Sejam F de A nos complexos e G de um conjunto B nos complexos, funções tais que eu estou interessada em fazer a composição de F com G. Então, é claro que a F de A, né, ou seja, a imagem da F esteja contida no domínio da B, esteja contida em B, né? Tem que satisfazer isso. Se F é diferenciável em Z0 pertencente a A e G é diferenciável em F de Z0 que pertence a B, nesse caso. Então, a composta, estou chamando de G, que aplica a G depois a F, né? A G da F. G bola F é diferenciável e, além disso, a derivada da composta, né, aplicada a um certo Z, que é a G' aplicada na F de Z, vezes a F' de Z, né? A derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. E outra forma de escrever é assim, ó. G, eu queria G da F de Z, né? Derivada disso. G da F de Z, esse aqui é G', aplicado na F, vezes a F. Tá? Então, a regra da cadeia, ela existe e se aplica exatamente como no caso de funções reais, tá bom? E aí, vamos fazer alguns exemplos aqui de aplicação. E aí eu vou dar uma introdução mesmo para vocês do que são essas equações de Cauchy e Riemann, mas na próxima aula que eu vou, de fato, provar o teorema. Até porque, engraçado isso, né? Lá na demonstração das fórmulas de Cauchy e Riemann, tem uma coisinha lá que ficou pegando, ou seja, que eu não concordei muito bem com o livro, né? E aí, eu sempre sou de escrever muito em livro e eu vi que quando eu fazia variáveis complexas, eu escrevia assim, perguntar para o professor, ou seja, quando eu estava fazendo variáveis complexas, eu também não entendi na época. Se eu tirei a dúvida, na época eu já esqueci, tá?
E aí eu ainda estou com essa coisa aí na demonstração do teorema. Até hoje a gente até pode até discutir isso aqui, mas formalizar a prova vai ser na próxima aula, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui de aplicação, né? Então, o primeiro exemplo é h de z igual a z mais 1 elevado a 3, né? Isso aqui é uma composta de z elevado a 3 com z mais 1, né? A composição. Quem que é uma galinha de z? Olha, aqui a função de fora seria x ao cubo, vamos assim dizer. Então, deriva de fora é 3z mais 1 ao quadrado, aplicada na de dentro. Então, eu derivei de fora, mas aplicada na de dentro. Vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada de z mais 1? É 1, né? Então, a galinha de z é 3z mais 1 ao quadrado. Uma outra, g de z igual a z ao quadrado sobre z mais 1, isso tudo elevado a 10. É óbvio que não dá para você, né, fazer isso aqui de fato. Então, tem que usar a regra da cadeia, né? A função de fora, ela é esse z elevado a 10. Então, você aplica como? Isso aqui dá 10 vezes a função de dentro mantém lá dentro, né? Porque é aplicada na de dentro. Isso é elevado a 9. Vezes a derivada da de dentro. Então, agora eu tenho que derivar. Esse aqui vai ficar z mais 1 ao quadrado. Deriva da de cima, então 2z vezes z mais 1, menos deriva de baixo, dá 1 vezes z quadrado, é o z quadrado. E aí, agora melhorar, né? Essa expressão aí. Vou apagar aqui. Então, isso aqui é a gelinha de z. Vai ficar 10 que multiplica z ao quadrado sobre z mais 1 elevado a 9, vezes, aqui embaixo vai ficar z mais 1, em cima vai ficar 2z ao quadrado, né? Menos z ao quadrado dá z ao quadrado. 2z vezes 1, 2z. Então, mais 2z. Certo? Certo. Acredito que aqui não dá para fazer muita coisa, não, né? Porque a gente tem um produto aqui. Isso aqui é 10 vezes z elevado a 18 sobre z mais 1 elevado a 9 vezes z ao quadrado mais 2z sobre z mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 10, aí faz o chuveirinho aqui vezes z elevado a 18 vezes z elevado a 2z elevado a 20, mais 2z elevado a 19, que eu fiz a distributiva. E aqui vai ficar z mais 1 elevado a 11. Eu acredito que essa aqui é a melhor expressão possível, né? A gelinha de z. Então, a gelinha de z, aplicando a regra da cadeia, deu exatamente essa função, tá? Então, quando a gente trata, né, função na variável z, tudo ocorre bonito, muito parecido com o caso real. Só que, o que acontece, irmãos? A gente sabe que esse z, ele não é um número real, ele é um número complexo.
né? E aí, o que acontece, né? Eu vou escrever algumas coisas aqui, já para vocês começar a pensar, né? Para a gente tratar isso na próxima aula. Então, se eu tenho f, uma função, no conjunto A contínuo nos complexos, né? Eu posso escrever o z como sendo x mais y ou mais que isso. O z, ele pode ser escrito como um par ordenado xy, certo? Além disso, né, uma função f de z, ela tem a sua parte real e a sua parte imaginária. E a parte real é uma u de xy, porque ela depende do z, né? Ou seja, para ordenado xy. Mais a sua parte imaginária, mesma função de z, de xy, né? Então, eu posso olhar, agora nesse caso aqui, x e y, números reais, ok? Então, agora a gente tenta, né, partir para o estudo de funções complexas de uma outra visão, de uma outra maneira. Como que é essa visão? É exatamente assim. A gente olha o número complexo como sendo um par ordenado, não tem problema, e a gente olha a função escrita de forma complexa. E essas funções aqui que aparecem, né, as funções U e V, são funções de duas variáveis, né? Porque elas dependem de x e de y, certo? E aí é que entra a coisa. Função de mais de uma variável, a derivada, a gente já estuda ela olhando a questão da derivada parcial, né? Eu acredito que vocês já fizeram cálculo 2 e já sabem disso, né? E aí as equações de Cauchy e Riemann, meninas, elas comparam, né, exatamente essas derivadas parciais das funções que compõem, né, a parte real e imaginária da função complexa. Da seguinte maneira, né, a derivada parcial de u em relação a x aplicada em xy, isso aqui é exatamente, isso, é exatamente a derivada parcial de v com relação a y. Essa é a primeira. A segunda, né? A segunda equação é que a derivada de v com relação a x aplicada em xy, isso aqui, negativa, é exatamente a derivada parcial de u com relação a y aplicada em x. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso. Essas duas equações aqui, né? As equações 1 e 2, elas são chamadas equações de Cauchy-Riemann. Equações 1 e 2 são chamadas equações de Cauchy-Riemann. O que é interessante nisso daí, né? Eu vou afastar aqui, vou falando, que eu também já quero finalizar. Isso vale para uma função qualquer, gente. Qualquer função complexa, ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Isso é muito forte, gente. Não interessa quem seja U, não interessa quem seja V. Se eu derivo a U com relação a X, isso é a mesma coisa que eu derivar a V com relação a Y, gente. Isso é muito forte.
Da mesma forma, se eu derivo AV com relação a X, isso é menos a derivada de U com relação a Y. Então, é fortíssimo, gente, é forte, forte, forte isso. Não sei se vocês têm noção, né? Tanto que esse teorema é importante e é forte. Isso vai para qualquer função. E é muito difícil nos casos reais e até mesmo nos casos de funções com mais de uma variável real acontecer esse tipo de coisa, né? E aí, isso daí é uma das novidades que entra em um caso complexo, tá? Então, funções complexas, seja ela qual, ela vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann, ok? Então, na próxima aula, nós vamos tratar isso. E aí, se der tempo, deixa eu até já falar aqui com vocês, né? Então, vamos trabalhar essas equações de Cauchy-Riemann e depois já vamos para funções analíticas, tá? Definir o que é uma função analítica. E assim, a função ser analítica é só ela ser diferenciável. É uma das outras coisas que acontece nos complexos, é que se ela é diferenciável uma vez, ela vai ser diferenciável infinitas vezes, o que não acontece com qualquer tipo de função, tá? Real ou no R2, no Rn, tá? E é isso, meninos, para hoje, porque essas informações são um pouquinho pesadinhas, né? Então não vamos estender muito. Aí na próxima aula, né, eu espero demonstrar aí essas equações de Cauchy-Riemann para qualquer função complexa, ok? E aí eu vou colocar o exercício lá, a demonstração da proposição, coisa bem tranquila lá para vocês fazerem, tá? As provas, não tive tempo ainda de corrigir, professor, geralmente até meu orientador fala, e é verdade, né? A prova é por último, né? O professor preocupa em preparar a aula, estudar a matéria, dar suas aulas, para a prova por último, né? Ó, a ideia do Paulo Henrique é boa para vocês. Mas assim, eu espero corrigir no máximo até essa semana e mandar para vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, meninos. Se cuidem. Olá, professora, boa noite. E fiquem bem, né? Porque os casos estão disseminando muito. Quem puder, né, ficar em casa, que fique e se cuidem, tá? Tchau, tchau, meninos. Boa noite, Sô. Tchau. Tchau.